Um garotão de 64 anos de idade, jovem, ativo, muito forte e com muita vontade de viver. Esse paciente tinha uma arritmia chamada fibrilação atrial, uma arritmia que descoordena o coração fazendo trombos, mas ainda bem que ele já fazia o tratamento e não teve nada disso, não teve trombos e também não teve derrame. Mas nós fizemos um procedimento para eliminar os focos dessa arritmia cardíaca, um procedimento muito complexo, mas que foi rápido, efetivo e sem nenhuma complicação. Você está no Doutor Arritmia. A ablação de fibrilação atrial existem várias modalidades. Existe a modalidade de radiofrequência, que é aquela com calor. Catéteres serão inseridos pelo coração e aplicarão calor pontual para eliminar os focos dessa arritmia. Outra condição, outra terapia, outra forma de fazer essa ablação é com o gelo, a crioterapia chamada crioablação. Catéteres serão inseridos então pela perna até o coração e farão o congelamento das regiões onde tem arritmia cardíaca. Viu-se que dentre essas duas técnicas, a radiofrequência e a crioablação, elas eram equivalentes, elas tinham resultados ainda não tão bons, não tão esperados em muitos dos casos, principalmente nos casos que o paciente já tem uma doença do átrio, já tem uma dilatação do átrio esquerdo. Desde 2017, nos Estados Unidos, foi desenvolvida uma técnica chamada ablação de campo pulsado, já inserido nessa época nesses pacientes que fizeram essa ablação, que é diferente dessas outras duas. Estamos observando os resultados superiores, resultados fantásticos, principalmente no que tange a diminuição do número de complicações, efetividade, o tempo mais rápido do procedimento e a segurança. Isso permite com que a gente faça lesões que são as destruições dos focos de arritmia em mais locais que antes a gente não conseguia fazer com a ablação nem com a crioablação, que é com gelo. E dessa forma, optamos por fazer nesse paciente. Veja que fazemos uma anestesia que é geral para que o paciente não acorde e não desconforme o mapa durante a cirurgia. Com catéteres que são inseridos pelo coração, nós construímos o átrio esquerdo de forma fantástica, tridimensionalmente e de uma forma muito segura. Para serem inseridos catéteres pelo lado esquerdo do coração, nós fazemos uma pequena punção transeptal, que é a ligação do átrio direito para o átrio esquerdo, perfurando de forma com uma agulha que é uma agulha de segurança, que é feito tudo isso sob visão com ecocardiografia intracardíaca. Eu faço dessa forma, infelizmente alguns colegas não fazem isso, fazem com punção que não é guiada, então eu recomendo sempre fazer com uma punção guiada. Muitos outros colegas fazem, mas ainda temos gente que ainda faz de forma olhando no raio-x, e isso eu não recomendo de forma alguma. O raio-x ele não consegue determinar se você está numa posição adequada para acessar o átrio esquerdo. Esse paciente sabe disso, você sabe da nossa preocupação com os mecanismos de segurança dentro de um procedimento de ablação, e nós fizemos então acesso ao átrio esquerdo, reconstruímos as veias pulmonares, que são os focos de 90% das arritmias. No caso desse paciente em si, ele tem 64 anos, ele já tem uma doença do átrio esquerdo e infelizmente já tem uma alteração anatômica que não é só nas veias pulmonares que causam a fibrilação atrial, onde é o foco da arritmia. Por isso, nós fomos abrangendo essa arritmia, aplicando o sistema de campo pulsado em toda a parede posterior do átrio esquerdo, nessa região que vocês estão vendo, cauterizando assim mais focos possíveis. Então essa é uma forma diferente da ablação de radiofrequência, que é pontual. A ablação não térmica, que é essa do campo pulsado, do Farapulse, ela consegue abranger mais estruturas sem lesionar os tecidos que são adjacentes, por exemplo, como o esôfago. Dessa forma, a ablação de fibrilação atrial ela tem melhorado muito nesse quesito de segurança, abrangência e efetividade da eliminação dos focos da arritmia.
É importante que o paciente que faz um procedimento desse tenha consciência disso. Mas o que a gente tem, então, nesse procedimento de ablação de campo pulsado, que ele também, apesar dele abranger mais lesões, mais estruturas, conseguindo fazer isso um procedimento mais amplo, ele é mais rápido. Esse catéter ele consegue abranger maiores áreas dessas estruturas dentro do átrio esquerdo, fazendo a ablação, assim conseguindo eliminar esses focos, e nós conseguimos fazer aplicações em várias regiões que são causadoras da fibrilação atrial. O procedimento demorou menos de 1 hora, conseguimos fazer tanto o lado esquerdo inteiro e também fazer o flutter atrial, que é uma arritmia irmã. Então o meu protocolo nesses casos que o paciente tem uma fibrilação atrial, que às vezes ela é mais persistente, é fazer a estrutura total do átrio esquerdo, das veias e também da parede posterior, e fazer também o flutter atrial e a veia cava superior. No caso desse paciente, ele não tinha nenhum potencial da veia cava superior, então por isso não fizemos, mas fizemos a ablação do flutter atrial. É muito importante que você, que tem indicação de fazer a ablação de fibrilação atrial, esteja ciente de alguns pontos aqui que eu sempre falo nos meus vídeos nesse canal, que é o maior canal no YouTube sobre arritmias cardíacas. Você tem que saber as condições que você vai ser submetido a esse procedimento, se você tem condições de reverter sua arritmia, qual que é o protocolo de ablação que vai ser feito. Se vai ser feito somente o isolamento das veias pulmonares, será feito o isolamento da parede posterior também, se vai fazer a ablação do flutter. Então, cada médico tem um protocolo específico. O meu, para esse caso, sempre eu faço esse protocolo mais abrangente. O meu intuito é sempre colocar menos vezes possível o paciente em procedimentos. Apesar de alguns casos a gente ter que colocar 2, 3 vezes o paciente em ablação de fibrilação atrial, eu tento minimizar as chances disso ocorrer, fazendo protocolos mais amplos no caso desses pacientes que têm uma fibrilação atrial mais persistente. Agora eu queria saber de você que está procurando sobre esse procedimento de ablação de fibrilação atrial. Você sabia dessa técnica de ablação de campo pulsado? Você já fez esse tipo de ablação? Você fez ablação de radiofrequência e ela recorreu? Comenta aqui para mim que eu tenho o prazer de responder para você. Mas uma notícia muito boa é que se você está me assistindo e quiser fazer uma consulta comigo, é possível através desse número que deixo aqui, através de consultas. Por telemedicina eu posso atender você de qualquer lugar do mundo e você pode vir também fazer o procedimento aqui comigo, com a minha equipe, com toda essa estrutura. Temos pacientes que saem de vários lugares do país e até mesmo do mundo para fazer esse tipo de procedimento aqui com a nossa equipe. Então é muito importante que vocês tenham ciência disso, pois é muito interessante que você possa se curar da sua fibrilação atrial e até mesmo ficar sem tomar os antiarrítmicos e anticoagulantes. Muitas pessoas jovens estão tomando medicamentos, infelizmente estão dilatando o átrio e depois as chances de reversão da arritmia ficam muito menores. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.